Olá, gente. Eu quero aqui levar um esclarecimento para ajudar vocês. Vocês que estão dentro de uma direção que não é a de Cristo. Vocês que estão privados da verdade. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, o meu compromisso é esse: esclarecer. Levar o esclarecimento da verdade, protestar e condenar todo conceito errado, fazer o bom combate da fé em defesa da doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho. Meus amados irmãos, eu postei um vídeo, por isso que eu estou fazendo este vídeo, para refutar e esclarecer você do que o povo está sendo formado pelos líderes de religião de igreja. Eu postei um vídeo onde tem um líder, um pastor presidente de uma religião evangélica, de um sistema religioso evangélico, e ele dá uma ordenança aos seus discípulos, seus obreiros, dizendo aos seus obreiros que esses obreiros têm que jurar fidelidade à doutrina da igreja, ou seja, sistema religioso, instituição dele, onde ele é o pastor presidente. Ele vai dizer que os obreiros têm que jurar fidelidade à doutrina da igreja. Ele é bem objetivo e específico. Ele não fala a doutrina de Cristo. Ele fala a doutrina da igreja, ele diz o nome da instituição. Eu não quero falar aqui que é a Assembleia de Deus, Ministério Recife, para ninguém pensar que é pessoal. Tenho nada a ver com esse ministério, tenho nada contra esse pastor presidente desse ministério, nunca fui desse ministério, já fui convidado a ser, não quis, mas eu não estou aqui trazendo nada pessoal. Eu estou aqui trazendo um esclarecimento diante da heresia, do erro, da troca de princípio de valores que esse pastor presidente pregou e ensinou aos seus obreiros. No vídeo mais recente que eu botei aí agora, ele disse que os obreiros têm que defender a igreja e dar a vida pela igreja. Mas a igreja que ele fala não é a igreja de Cristo, pessoas. É a igreja, instituição, ministério. Ele é bem objetivo nisso. Só não entende quem não quer. O simples se deixa levar pelo engano. Esse pastor presidente desse ministério, ele disse que a igreja tem que guerrear, que os irmãos têm que guerrear pela igreja. Tem que dar a sua vida pela igreja. Tem que amar a igreja. Tem que jurar fidelidade à igreja. Quando ele fala a igreja, onde ele diz que é a igreja de Deus, ele não está se referindo a pessoas. Ele está se referindo ao ministério, instituição, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Recife, Pernambuco. E é o que tem acontecido com os discípulos, os membros, infelizmente, que estão na direção desse ministério. São defensores de igreja, ministério, são amantes, idólatras. Digo sem medo, porque isso é mostrado dentro do comportamento deles. Idólatras e amantes de líderes do pastor presidente desse ministério. As pessoas defendem mais a doutrina e a igreja, instituição Assembleia de Deus, do que Cristo e o Evangelho. Então, diante do que esse pastor falou, eu quero refutar, eu quero protestar, eu vou condenar a fala desse pastor que está trocando os valores, está tirando as pessoas do alvo
pervertendo os princípios de Deus. Quando esse pastor diz que os obreiros, que os discípulos da igreja dele têm que amar e entregar a vida pela igreja, tem que defender e guerrear pela igreja, tem que jurar a fidelidade à igreja, à doutrina da igreja, ele está tirando esse povo do alvo que é Cristo, da submissão e do senhorio a Cristo, da devoção e a entrega a Cristo, e levando esse povo a se entregarem, a ser devoto e praticante, submisso a uma igreja, instituição, submisso, devoto, amante de homens, líderes, instituição, pastores, presidentes de instituição. Gente, isso é muito sério. Sabe o que acontece com isso? Vocês não entendem porque estão com a mente manipulada. São devotos, amantes de líderes, de homens. Porque Cristo nunca mandou ninguém amar igreja, instituição, líder, ou nenhum que ele botou na frente. Jesus vai dizer: quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, não é por amor de igreja, como ensinou esse pastor, que os obreiros têm que dar a vida pela igreja. Jesus vai dizer: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós temos que dar a vida, amar, se dedicar, entregar é a Cristo, a sua palavra, não é a igreja nem a pastor de instituição religiosa nenhuma. Seja ela evangélica, católica, espírita ou qualquer outra. O povo está sendo instruído dessa forma. O povo está sendo amante, praticante e devoto de igreja, pelos seus líderes, pastores, presidentes. Não é a Cristo pela palavra. Nós temos que guerrear, não é por igreja, instituição. Nós temos que fazer o bom combate da fé em defesa da sã doutrina de Cristo, a verdade do evangelho. Paulo fez o bom combate da fé, não foi por igreja nenhuma, foi pela verdade do evangelho, para defender os irmãos que estavam em Cristo, para não ser desviado dela. Não foi para defender ministério nem igreja alguma, instituição liderada por nenhum pastor, porque Paulo nunca foi pastor, presidente de igreja alguma. Paulo não levantou instituição. Paulo não ensinou a nenhum irmão a amar e se entregar e dar a vida por instituição. Paulo disse: a vida que vivo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entregou a vida dele, não foi a uma instituição igreja, foi a Cristo, para viver a doutrina de Cristo e entregar a sua vida em amor do evangelho, não em amor de igreja. E esse pastor presidente desse ministério religioso evangélico, ele vai dizer que os obreiros têm que amar a igreja, entregar a vida pela igreja, guerrear pela igreja, defender e jurar fidelidade à doutrina da igreja. Quando ele fala a igreja, ele não está falando igreja de Deus, pessoas. Ele se refere à igreja, instituição, porque é isso que entra na mente dos que estão lá, sendo doutrinado por ele. Você é dessa igreja, defenda essa igreja, jure fidelidade à doutrina dessa igreja, entregue e dedique sua vida a essa igreja. Os membros lá entendem que é a igreja, a instituição, a Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco. E é isso que eles vivem. A sua vida em devoção a essa instituição, igreja, não é a Cristo. Logo, perdem a direção do alvo, trocam os princípios e colocam sua vida, a sua devoção, não a Cristo, pela palavra, mas a igreja, pela ordenança e vida de igreja. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? É muito sério ou não é? E o povo dentro dessa instituição, quando esse pastor pregou isso, instruiu o povo a isso, a multidão, glória, aleluia, amém, amém. Olha como o povo está cego, dormindo,
perdido do entendimento de Deus. Boa tarde. Tá. Tá bom. Vocês estão entendendo isso? Estão compreendendo isso? Meus amados irmãos, o que eu estou trazendo aqui é para abrir os olhos, é para despertar, não é para criticar ninguém de igreja, de religião alguma, seja ela evangélica, católica, espírita. Eu não tenho problema com nenhum pastor, com nenhuma igreja, com nenhuma religião. Eu não tenho problema com pessoas. O meu trabalho é em defesa da fé, em defesa da verdade do evangelho. Eu propago, eu combato, eu guerreio, não é por religião, não é por instituição. É em defesa da fé, para ajudar os que estão perdidos. Levar a luz, levar a verdade que liberta, o esclarecimento do evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, todo aquele que entrega a sua vida, todo aquele que se dedica, que ama a Jesus e o evangelho. Não é uma igreja, instituição religiosa evangélica. Então, quando esse pastor disse isso, ele está colocando na mente dos irmãos, ele está formando o entendimento dos irmãos a se dedicarem, a amarem, a entregar suas vidas a essa instituição, igreja, Ministério do Homem, Assembleia de Deus, Recife, Pernambuco. A se dedicar e ser devoto e praticante e viver uma vida de temor a Deus, não pela palavra, mas pelo que o pastor presidente determina. A doutrina formada nesse ministério é o que o povo tem que jurar fidelidade, porque o pastor cobrou isso. Foi isso que esse pastor disse. Que o povo tem que jurar fidelidade, não é a Cristo, não é a doutrina de Cristo, é a doutrina da igreja. É isso que os líderes estão fazendo, cobrando do povo obediência, submissão, reverência, trabalho, escravidão, serviço às igrejas. Não é a Cristo, irmãos. Acordem, despertem. Quando vocês vivem nesse entendimento, a maioria das pessoas estão dentro desse sistema, são devotos, não é a Cristo, é a igreja. São defensores e pregadores e praticantes, não é do evangelho, da doutrina de Cristo, é da doutrina de igreja. Estão firmando a sua fé, não é em Cristo a rocha, guardando e praticando a palavra dele. É dentro da vida religiosa de ordenança e obrigações de igreja. Estão firmando sua fé dentro de igreja, a ponto de negar e combater contra a verdade do evangelho, a ponto de rejeitar aqueles que pregam a verdade, porque estão dispostos a defenderem suas igrejas, a doutrina, os usos de costume, seus líderes no sistema religioso. Defendem a doutrina de igreja, não é a de Cristo. São mais submissos aos pastores dentro de igreja, não é a Cristo. A submissão desse povo é dentro das ordenanças e da vida submissa à igreja, pelos líderes, não é a Cristo pela palavra, não é o evangelho. Estão mais preocupados em cumprir e serem devotos e praticantes da doutrina, das obrigações, das ordenanças que é estabelecida na igreja. A prioridade deles é se submeter e cumprir o que a igreja determina. Não estão preocupados em olhar para a palavra, para a doutrina de Cristo. O objetivo e a prioridade é cumprir as ordenanças, a formalidade de igreja, aonde centralizam a sua vida de fé em Deus, não é em Cristo, na palavra de Cristo, é nas igrejas, nas obrigações, nas ordenanças, vivendo dentro do sacrifício religioso, dentro de igreja. É aí que está centralizada a vida desse povo. Esse é o erro que vai levar muitos a se perder e muitos estão mortos com o nome de que vive. Por quê, irmãos? O próprio Deus vai dizer isso lá em Isaías 29:13.
Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, porque não estão na palavra. Adorar a Deus é pela palavra, não é dentro de instituição religiosa, igreja, da ordenança de homens. E Deus vai dizer, em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. E Deus ainda vai dizer, o temor desse povo para comigo consiste, não na minha palavra, mas em mandamento de homens. É isso que os homens estão dizendo. É isso que esse pastor está ensinando o povo. Que o povo tem que ser submisso, tem que amar, tem que guerrear, tem que jurar fidelidade à igreja, à doutrina de igreja. Não é Cristo alvo, não é Cristo o centro. O centro da vida desse povo de fé em Deus é a igreja, é a doutrina que os pastores estabelecem, formulam nas igrejas. Olha que absurdo, irmão. Escutem o absurdo que esse pastor, presidente do sistema religioso evangélico, aqui de Pernambuco, da Assembleia de Deus, ele falou, ordenando para o povo, que o povo tinha que amar a igreja, guerrear pela igreja, defender a igreja, jurar fidelidade à igreja, que ele ensina que a igreja, a instituição, ministério, Assembleia de Deus, é a igreja de Deus. A maioria desses pastores forma na mente do povo que igreja de Deus são as instituições. O povo só é de Deus se estiver dentro dela. O povo tem que servir a igreja de Deus, não é pessoas, é a instituição. O povo tem que estar submisso à igreja de Deus, não é pessoas, é a instituição. O povo tem que entregar a vida à igreja de Deus. Não é as pessoas para servir um ao outro. Você tem que servir a ministério igreja. Você tem que ser submisso a ministério igreja. Você tem que amar a ministério igreja. Você tem que estar dentro de ministério igreja para ser igreja de Deus. Tá tudo errado, irmão. São troca de valores. Trocam os princípios. Leva esse povo a errar o alvo. O alvo, a visão desse povo, não é em Cristo, na palavra. É na igreja, a instituição. É nos usos de costume. É nas devoções e nas práticas religiosas. É nas obrigações e na formalidade religiosa. Dentro de igreja. Porque esse povo está formado com a vida assim. Minha vida com Deus é centralizada dentro de igreja. Não é em Cristo, na palavra. É ou não é isso que o povo está vivendo hoje? Não só o povo da religião evangélica, mas o povo de toda a religião são escravizados, manipulados, aonde são ensinados de que a vida deles só tem efeito com Deus se eles estiverem submissos dentro das igrejas, aonde centralizam a sua devoção a Deus dentro das igrejas. Não é na palavra vivendo ela no seu viver. É nas igrejas, vivendo as obrigações, os rituais de igreja. Estão entendendo isso, irmãos? Que absurdo, irmão. Que absurdo isso. Que absurdo isso que o povo está vivendo. Não tem ninguém para protestar contra os ensinos heréticos, anátemas, deturpadores da verdade, que não está condizente com a verdade do Evangelho. Ninguém se levanta contra esses líderes, porque todo mundo está submisso aos líderes, porque querem estar agradando os líderes para viver a conveniência dentro dos seus grupos religiosos, igreja. Todo mundo dizendo amém, concordando com o que esses homens estão levando para o povo, formando no entendimento do povo, privando o povo da verdade, contrariando a verdade do Evangelho, adicionando, subtraindo o Evangelho, manipulando o Evangelho, deturpando o Evangelho, esses líderes religiosos de igreja, fazendo o povo negar a submissão a Cristo pela palavra, levando o povo a ser submisso a eles pelas obrigações de igreja, doutrina de igreja. Gente, isso é um absurdo.
Esse vídeo com esse pastor falando isso está no meu Face. Estou falando algo aqui de domínio público. Não estou falando nada privado da vida pessoal de ninguém. Estou aqui citando palavras de um homem público, dentro de um sistema religioso que é público. Eu posso protestar, usar a crítica, formar a minha opinião e questionar. Amém? Então, sejam prudentes, irmãos. Saiam da direção desses homens, irmãos. Saiam do meio deles. Saiam da submissão a eles. Saiam da direção deles. Se convertam. Entreguem-se as suas vidas a Cristo. Ame a Cristo. Se dedique à palavra de Cristo. Guerreie pela fé. Seja submisso à doutrina de Cristo. Jure fidelidade. Não negue e guarde. É a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja. Alguma ministério religioso evangélico. Amém, meus irmãos? Então, observem e analise o conteúdo disso que eu falei agora para vocês. Vocês precisam acordar, despertar e ter o entendimento esclarecido. Desperta tu que dormes. Cristo está te esclarecendo. Esse é o meu compromisso no reino de Deus.